desafiante, porque eu acho que todo mundo, em algum grau, com a história da pandemia, né, tem feito uma seleção do que é essencial mesmo para a vida. E, assim, eu acho que a gente se coloca nessa posição de pensar mesmo, assim, né, o que é que fica se me for tirado o meu trabalho, a minha capacidade produtiva, né? Quem é que sobra? Quem é esse ser que carrega esse nome por tantos anos, né? No meu caso, 33 anos, se não for conhecido como psicanalista, como palestrante, como isso, quem é essa pessoa, como professor, quem é essa pessoa que sobra, né? E a pandemia trouxe para mim, eu sempre fui uma pessoa muito ocupada comigo mesma, assim, sempre coloquei muito uma reflexão sobre o que eu estava fazendo aquilo, por qual motivo, né? Quais elementos inconscientes, quais partes da minha história de vida que precisavam ser revisitadas e que precisavam aliviar determinadas tensões, mas eu sinto que eu tenho enxergado isso de uma outra posição nos últimos meses, talvez, e que isso tem sido muito significativo para mim, né? Uma posição mais profunda, mais intensa. E para a gente encontrar essa posição mais profunda, a gente tem que mergulhar mais fundo, a gente tem que administrar melhor o oxigênio, a gente tem que saber o tempo que a gente pode ficar ali, né? Em um momento que eu estava assistindo o encontro com o Gustavo Tanaka, né? Que é um amigo que inclusive eu cito lá no texto, ele me disse uma coisa que, na verdade, não é autoria. Ele nos disse uma coisa e, na verdade, não é autoria dele, né? Ele nos disse assim que às vezes a gente mergulha dentro da gente e a gente quer sair rapidamente. Por exemplo, um exercício de meditação, um exercício reflexivo, uma escrita em um diário, uma lembrança traumática, uma lembrança dolorosa. A gente mergulha e a gente quer sair logo. Mas aí eu fico me perguntando, imagine se os mergulhadores profissionais eles mergulhassem ali, né, o mais profundo que conseguissem, para que simplesmente ao bater nesse ponto eles subissem. A gente sabe que não é assim. O mergulho profissional, ele mergulha para poder conhecer ali, para bater fotos, para registrar, para talvez para estudar uma espécie específica de um peixe ou de algo que se manifesta ali. Então, o mergulhador profissional, ele mergulha para ficar um tempo ali embaixo e depois é que ele volta à superfície. Eu acho que a gente está. Primeiro, a gente não é muito incentivado a esse mergulhar para dentro de nós mesmos. Segundo, quando a gente mergulha, às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está, entre aspas, perdendo tempo. E aí a gente quer voltar muito rapidamente à superfície. E aí isso me recorda, ainda tem um segundo ponto que eu quero falar antes de irmos para o exercício, mas isso me recorda, inclusive, algo que eu falei ontem no Instagram, né? Não existe um curso que te prepare para lidar com você mesmo. Eu eu não vendo esse curso e ninguém venderia, não existe esse curso. Então, por que você não cria esse curso para você mesmo? Por que você não para? Eu disse isso no Instagram, né? Por que você não para e não imagina isso mesmo? Assim, você, professor, você, aluno, entrando numa sala de aula e que matéria você prepararia sobre sua vida? Né? Que conteúdo você colocaria isso como parte um, parte 2, parte 3 de uma aula, né? Que exercícios você poderia propor para você mesmo, né? Para que você aprenda mais sobre você. Eu sei que é meio maluco, que parece até meio esquizofrênico pensar assim, mas eu acho que no final das contas é isso, sabe? É a única pessoa que é 100% capaz de te ensinar sobre você mesmo, é você que viveu isso, né? E às vezes eu tenho a sensação de que a gente lida com determinadas situações na nossa vida de maneira fixada. A gente reage como a determinadas situações, como a gente reagiria com 3, 4, 5 anos de idade. E então é muito justo que um adulto de
30, 40, 50 anos, 60 anos, ajude uma criança de 5 anos de idade a lidar com suas questões. Uma criança de 5 anos de idade não sabe dar um ponto num corte que ela teve, andando de bicicleta, por exemplo. Ela não sabe pegar a agulha e pontear a própria carne, por exemplo, né? Então, é muito justo que o adulto ensine a criança ou ajude a criança a lidar com as suas dores. Então, basicamente, o que eu faço num processo terapêutico é isso. Eu não pego a agulha, a linha e vou lá, simbolicamente falando, né? Eu não vou lá dar o ponto. É como se eu ajudasse ao adulto de hoje aprender a fazer este processo de ajudar, de apoiar, de curar essas situações que a gente está fixado, né? Que a gente está regredido, entre aspas. Eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que quando a gente reage como se tivéssemos 5 ou 6 anos de idade, não quer dizer que a gente está sendo infantil, porque às vezes essa palavra tem um peso muito grande, assim, você está sendo infantil com essa sua reação. Não é que a gente está sendo infantil, é que a gente não sabe fazer diferente, porque é uma resposta involuntária, inconsciente. Então, não é que é infantilidade nossa, é que a gente reage, é uma reação involuntária àquilo, tá? Que vista de fora pode até ter uma característica, né, relacionada a uma criança, mas que não é isso que eu estou mencionando, né? Não é um julgamento, pronto, para ficar claro. E eu me estendi um pouco, porque eu queria falar só 10 minutos e fazer o primeiro exercício com vocês, mas deixa só eu colocar esse segundo ponto que eu acho significativo, né? Eu tive pensando, né, ontem, no texto eu coloco para vocês que uma parte minha amante, né, da música e do cinema, tem coisas que são âncoras muito fortes para mim, né? Final de semana passado eu tive uma experiência fantástica acompanhando o Grammy, por exemplo, né? Que é um prêmio entregue aos cantores. E mesmo que eu não goste de todas as músicas que estavam concorrendo, nem de todos os artistas que estavam concorrendo, tem alguns que me agradam bastante. E eu fico eu me reconecto com essa experiência de criança, de me alegrar com as coisas, né? E antes de abrir aqui o encontro para vocês, eu estava conectada a uma coisa que eu também gosto muito, né? Eu leio já o comentário aqui de Carlota. Eu estava conectada a uma coisa que eu gosto muito, que é Fórmula 1, né? E ontem foi lançado a temporada do Drive to Survive, né? Que é uma série que a Netflix prepara nos bastidores das temporadas, né? E eles fizeram em 2018, lançaram no início de 2019, fizeram em 2019, lançaram no início de 2020 e fizeram em 2020 e lançaram ontem. E aí, no início da semana, eu sabia que ia ser lançado sexta, eu revi a primeira temporada e estou revendo a segunda temporada para poder assistir a terceira, né? Que eu gosto de rever para poder lembrar de algumas coisas e tal e tal. Mas, enfim, nem precisava ter contado isso tudo, né? A Fórmula 1 ela tem uma história com o meu passado também, né? Eu comecei a assistir Fórmula 1 por causa do meu pai, a gente torcia para equipes diferentes, né? Então a gente estudava, a gente sabia métricas, eu ainda estudo, eu sei as métricas, eu sei estatísticas, enfim, eu vejo tecnologia em carros de rua que vieram da Fórmula 1, né? Toda vez que eu estou viajando e atinjo 150 quilômetros por hora, eu penso assim, nossa, eu estou na metade da velocidade de um Fórmula 1, né? Então isso é muito maluco, assim, na minha cabeça. E eu nunca assisti uma corrida presencialmente, pessoalmente, mas é algo que me conecta muito, né? A mim mesmo. E eu estava assistindo, né, antes de abrir aqui para vocês o encontro, e eu estava refletindo sobre como que esses pilotos, que são os maiores, né, assim, da categoria de esporte, eles definem o que é sucesso para eles. Então, é muito claro
eles precisam ter a volta mais rápida, eles precisam chegar em primeiro lugar, eles precisam ter o maior número de pontos no final do ano para ganhar o campeonato. E para mim, como psicanalista, isso não é tão claro. O que é sucesso para mim, né? Ajudar o maior número de pessoas, mas se eu entendo que essas pessoas, eu só contribuo para que elas se fortaleçam e elas mesmas se ajudem, então isso é mais da estatística delas do que minha, né? É, desenvolver talvez uma abordagem teórica, formar um número maior de profissionais que atendam outras pessoas. E eu confesso para vocês que ainda não está muito claro para mim, mas isso me fez questionar e me fez trazer para esse nosso encontro do Reequilibrando como uma forma de te provocar também, não como profissional somente, mas por que é que eu me provoquei como profissional? Porque minha profissão ela está muito costurada, ela me atravessa muito como pessoa também. Então, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, como que você sabe que você está se tornando uma pessoa mais segura de si? Talvez essa seja a grande pergunta, né?